ministrados e que aqui seja um lugar, ó Deus, de decretos de vitória diante de inimigos que estão diante de nós, tão grandes ou maiores do que Golias, mas que o Senhor vai nos dar a vitória, porque as nossas batalhas são vencidas em nome do Senhor dos Exércitos. E estamos aqui, ó Deus, para realizar esse ato profético, Senhor, de vencer os Golias da nossa vida, ou aqueles que se levantam ou vão se levantar, Senhor. Estaremos preparados, ó Senhor, para vencer, assim como Davi venceu, também nós venceremos, em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia, vamos lá para o livro de Samuel 17. 1 Samuel 17, primeiro versículo 26. Eu queria abordar dois pontos principais aqui. Falar da batalha de Davi contra Golias. Vocês já foram ministrados sobre isso, né? Geograficamente, esse aqui é o vale, né? A nossa guia Riva estava explicando, né? Estava ali naquele monte onde está aquela floresta hoje. Ali estavam os filisteus. Eles vinham afrontar o exército. E aqui, né, no sentido contrário, estava o exército de Israel acampado. E aí todos os dias vinha Golias afrontar o exército, porque o rei dos filisteus, ele propôs algo para Saul: escolhe dentre do exército dos teus homens um guerreiro, um soldado, e eu vou escolher do meu lado também um. Não vamos aqui fazer uma matança, derramar muito sangue. Apenas 2 homens vão lutar, e aquele que vencer, o outro exército se coloca então escravo e nós vamos tomar o território. Só que quando os filisteus apresentam o soldado deles, eram o Golias, né? Que era um gigante por causa da estatura, cerca de 2,80 metros aproximadamente, forte, né? Soldado habilidoso, guerreiro treinado, e os judeus uma estatura mediana de 1,75 m, e é claro que ele era como se fosse um gigante, E aí dos soldados de Israel não aparecia nenhum voluntário corajoso. E aqui que eu quero abordar o primeiro ponto principal, extrair aqui dessa história. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então uma batalha teria que ser travada entre 2 homens, 2 soldados. E aqui nós temos uma batalha física, porque os soldados se comparavam fisicamente, e ali tem um Golias forte, alto, um gigante. Temos uma batalha psicológica, emocional, porque ele usava do porte físico e afrontava, né, os soldados israelenses. E havia uma afronta, havia uma batalha psicológica e também uma batalha espiritual, porque ele afrontava o Deus de Israel. E essas 3 batalhas, nesses 3 níveis que Davi vai enfrentar, são batalhas nossas rotineiras. Nós estamos muitas das vezes diante de problemas que fisicamente não nos vemos capazes de enfrentar.
porque olhamos para a nossa estrutura física, às vezes fragilizados, e olhamos a luta, a guerra, o gigante, seja ele qual for. Pode ser esse gigante pessoas, pode ser situações, problemas, e que você fisicamente já está abatido, cansado, e que não se vê em condições de enfrentar aquela luta. E se rende. O inimigo, ele quer te dominar. Toda luta que você enfrenta na vida, não tem jeito. Mesmo que você não decida lutar, se você não lutar, você já está vencido. Tem a luta psicológica, emocional, que hoje essa luta é uma estratégia muito forte dos inimigos. Eles usam contra as pessoas, isso em jogos esportivos, em lutas de boxe, MMA, e vem lá o adversário e ele tenta intimidar psicologicamente. E hoje nós temos uma geração como nunca antes, fragilizada nas emoções, no psicológico. Nós estávamos fazendo um estudo no mês de setembro, que é um mês amarelo, né, de conscientização contra o suicídio, e estava ouvindo um especialista falando, um psicólogo, que há 20, 30 anos atrás, os motivos do suicídio eram de falência, de empresários que faliam, que quebravam, então tiravam a sua própria vida. Eram assim motivos desse nível. Hoje não tem explicação. Não tem explicação. Um jovem, um adolescente de 13, 14 anos está se suicidando porque a namorada terminou, porque o namorado terminou. É porque não conseguiu passar numa prova. Não tem mais uma explicação. Ou seja, o que está faltando? Estrutura psicológica, emocional. Está faltando base. Então hoje nós estamos vivendo diante de uma sociedade fragilizada nas emoções. E que são vencidas, pessoas que se deixam vencer muito facilmente. E que aceita. Já entra na batalha e diz, não, eu não vou vencer, porque você é ameaçado, bombardeado psicologicamente, emocionalmente. E eu creio que os inimigos têm usado essa estratégia para vencer, para destruir até mesmo uma própria geração. E ali vinha aquele Golias e afrontava. Tanto que quando vem Davi, e ele diz, você acha que eu sou o quê? Um cachorro que você vem com pau? Pois eu vou pegar você, vou rasgar sua carne, vou dar para as feras, hoje mesmo os abutres vão comer da tua carne, as feras, eu vou dilacerar, você está perdido. E nessa luta psicológica, nessa batalha que é travada antes da luta em si, muitos se deixam ser vencidos. Se deixam ser vencidos. E nós estamos vivendo nessa geração de falta de base familiar, de estrutura, de relacionamentos. A Ariva estava explicando como são os relacionamentos, né, do judeu ortodoxo, e tirando essa parte da religião em si, da tradição, mas precisa ter base. Relacionamentos têm que ser construídos com base em princípios e não são mais. Não é com base mais no amor verdadeiro, é na paixão, se apaixona, começa a viver junto e depois descobre que não ama. E essa falta de estrutura familiar. Então tudo isso é muita coisa que contribui hoje para termos uma sociedade fragilizada nas emoções. Observe que hoje as mensagens, os remas das mensagens, têm sido cura interior, restauração da alma, das emoções. Porque é essa hoje a grande necessidade, a fraqueza das pessoas. E isso acontece há muito tempo.
Então nós temos uma luta que ela é física, ela é emocional, psicológica, mas também ela é espiritual. Porque nós temos o inimigo. E é uma luta espiritual para tentar destruir a nossa fé, destruir os nossos sonhos, destruir a nossa vida que Deus nos deu para viver com um propósito nesta terra, para construir algo aqui nesta vida, para viver a vontade de Deus. E é claro que o objetivo principal do inimigo das nossas almas é nos derrotar, é nos destruir. E aí nós temos o espiritual, que esse espiritual é que nos dá a vitória, tanto no psicológico como no físico. Aleluia, aleluia. Porque nós temos que partir para as lutas da nossa vida em nome do Senhor dos Exércitos. Se Deus estiver conosco, a vitória é nossa. Amém. Se você estiver, Deus está conosco, sim. Agora você estar com Deus também é uma outra situação. Você estar com Deus, porque Deus trabalha por princípios. Nós temos que seguir as estratégias não nossas. A vitória não pode ser na força do nosso braço físico, não pode ser no nosso grito psicológico, tem que ser na nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, na nossa obediência, na nossa submissão, porque ali Davi parte para aquela batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Ele não parte em nome de Davi. Ele não parte aquela batalha em nome de Saul. Eu vou para a guerra em nome do rei Saul. Eu vou para a guerra em nome do exército. Não. Eu vou para a guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vai saber, Golias, que existe Deus em Israel. Amém. É Ele que nos dá a vitória. E todas as vezes que Israel ia para a guerra em nome do Senhor dos Exércitos, eles venciam a guerra. Amém. E todas as vezes que Israel ia para a guerra na força do braço deles, eles perdiam a guerra. Está na história. E essa história se repete. E nós enfrentamos lutas, não tem como, batalhas em vários níveis, em várias áreas da nossa vida. Todos nós. E as vitórias nossas para vencer os Golias da vida, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, está no Senhor. Amém. Se você estiver com o Senhor, aquilo que faltou na pessoa para a estrutura psicológica e emocional, Deus vai suprir. Aleluia. A fé vai suprir. Aquilo que falta no físico, quando nos faltam as forças, Deus vai suprir. Amém. Ele vai ser a nossa força. Amém. Agora, um outro detalhe nessa história que eu quero frisar, aproveitando essa oportunidade, é quando Davi parte para a batalha em si. O momento crucial da luta. O confronto da luta. Porque uma coisa é você saber que tem a luta, é saber que tem o inimigo, é saber que vai lutar. Outra coisa é a hora da luta. E aí Saul então dá a sua armadura para Davi. E Davi tenta usar, ele mal consegue se locomover. Ele era jovem. Aproximadamente 20 anos de idade. E ele, não vou lutar com isso aqui. E você vai lutar com o que, Davi? Eu vou lutar com o que eu tenho, a minha arma. Que eu sou adestrado, que eu treinei. Com ela eu já matei um urso. Com ela eu já matei um leão. Que arma é essa, Davi? É a funda. A arma de Davi é a funda. Mas todos nós, Deus nos dá uma arma. E que faz dessa arma a nossa estratégia principal, a nossa habilidade. Que nós estamos sendo treinados ao longo da vida.
E são essas armas que nós vamos usar para vencer. Agora um detalhe, aquela arma precisava de uma pedra. E aí Davi vai buscar a munição da arma dele nos ribeiros que corre ali ao pé daquele monte. Quando chove, a água bate no monte e forma ali um ribeiro. E ele passa antes lá. Agora, esse ribeiro, o fundo dele é de pedras. Pedras que rolam, que vão soltando, né? Aqui o terreno, ele é... A pedra, ela vai soltando, né? Como a Riva explicou, é o tipo de calcário, né? E ela rola. Agora ela se solta assim, ó. Ela se solta do monte assim, ó. Ela se solta pontiaguda. Só que Davi, se ele vai pegar uma pedra qualquer daqui, essa pedra pontiaguda, ela não tem uma direção certa. Ela não encaixa bem na funda. Então ele vai no fundo do ribeiro e pega pedras roliças, redondinhas. Agora, por que essas pedras no fundo do ribeiro já são roliças? Elas são trabalhadas. Porque essas pontiagudas, conforme a água vai passando, ela vai moldando umas às outras. Eu quero dizer para você que, Meu Deus. nós temos que ser como essa pedra. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos no formato pontiagudos. Jesus. Uma pedra pontiaguda fere uns aos outros, machuca. Essa pedra tem que ser trabalhada. E quando ela é colocada no ribeiro e ali tem corrente de águas, ali é o lugar onde Deus vai moldando a nossa vida, vai trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para que a gente esteja pronto como munição para a batalha, para vencer o inimigo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E a gente sabe que a água na Bíblia é a palavra. A gente sabe que a água é o mover do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos estar... É a presença de Deus, é a água. Aleluia. Porque às vezes a gente está pontiagudos e acha que a gente vai conseguir acertar o gigante e a pedra não vai sair na direção certa para atingir o alvo, para derrotar o inimigo. Eu não sei como nós estamos, Deus pode avaliar e nós podemos avaliar a nós mesmos. Trabalhados por Deus, como pedras trabalhadas, roliças e não pontiagudas. Davi pega 5 pedras, mas elas eram tão perfeitas que ele só precisou de uma. Glória a Deus. Para derrotar o inimigo. Aleluia. Às vezes, numa luta, nós até gastamos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e não acertamos, porque as nossas pedras estão pontiagudas. Meu Deus. Eu sei em que áreas Deus tem que trabalhar na minha vida. Eu sei quais são as áreas que eu tenho dificuldade. E eu procuro me render logo. Ceder. Não adianta a gente resistir em nome da nossa formação, da nossa personalidade, da maneira de ser, em nome dos nossos costumes. Não adianta. Muitas batalhas a gente perde para nós mesmos. É verdade. Muitas batalhas têm que ser vencidas aqui dentro primeiro. Aleluia. Queremos vencer as batalhas externas, enquanto muitas batalhas dentro de nós ainda não estão vencidas.
e somos derrotados por nós mesmos. Porque se fosse por causa do Senhor, Ele já tinha nos dado a vitória há muito tempo. É verdade. Então existem detalhes nessa batalha. Existem detalhes não apenas no cenário, não apenas em quem é o inimigo, mas como nós vamos e qual é as armas que nós estamos utilizando. Como está essa pedra. Então, diante desse cenário, dessa história que nós conhecemos e ouvimos e já assistimos filmes, eu queria apenas me prender nesses 2 pontos. A luta física, psicológica e espiritual. Precisamos ter a visão, o entendimento e o discernimento. E a pedra, a munição que nós usamos, que representa também a nossa vida. A estratégia certa para derrotar o inimigo. Glória a Deus. Então, diante dessa meditação, eu queria que você fechasse os seus olhos. Pastor Silvio, só um reparo que eu notei aqui, é que essas pedras todas, elas eram pontiagudas do rio. Todos. E elas tiveram que tocar uma Uma na nas outra outras. para poder ela então Serem ser polidas. polidas e moldadas, né? Então até as nossas armas, elas terão que ser tocadas para a gente poder aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Se a gente não passar por esse processo de polimento, Se permitir, né? se permitir passar por esse processo, estar no ribeiro, você continua pontiagudo. Já viu aquela pessoa que é pontiaguda, que fere o irmão, que você conversa, começa a conviver, fere. Nós estamos aqui numa caravana há 8 dias já, juntos, mais de 8 dias. Nós vamos, o grupo que iniciou vai ficar cerca de quase 15 dias. Pode ser que os pontiagudos já começaram a ferir outros. Mas o processo também do perdão vai nos polindo. Aleluia. Porque eu não posso sair dessa viagem e ainda pontiagudo, né? Ser trabalhado. Ser trabalhado por Deus. Verdade. Se você quer fazer um pedido de oração nesse vale profético. Ontem nós estávamos, quando eu cheguei lá no sítio, Deus falou no meu coração que eu sou assessor há 2 anos lá do vereador de Macapá. E lá o estado é totalmente de esquerda, os governos de esquerda. E Deus tem falado no meu coração quando eu cheguei aqui, de Deus me levantar lá como vereador, que eu tenho uma base já forte. E ontem Deus falou lá no sítio com o apóstolo Renê, confirmou. Mas eu disse assim, Deus, se o Senhor quiser realmente isso, fale no coração da minha esposa aqui em Jerusalém. Fala para ela dizer isso para mim. E ontem Deus falou com ela, ela falou isso para mim. E eu vi uma confirmação de Deus. E nesse vale de luta, de gigante, quando o Senhor falou da pedra que rola, e uma pedra só pode destruir um gigante. Nós sabemos que é um grande gigante ali no estado do Amapá. Eu quero que os amados orem por mim, pela minha esposa. Que Deus nos trabalhe, nos molde para que a gente possa enfrentar esse gigante ali no nome de Jesus. Amém. Só para a gente visualizar, né? Acrescentar a nossa fé. Davi, depois de ter acertado Golias com a pedra, ele usa a própria espada de Golias. Depois que você derrubar o inimigo, você usa até a própria arma dele para decepar a cabeça. Amém. Glória a Deus. Dele, né? Então nós vamos orar. Antes da gente orar pelos pedidos, gostaria que cada um pudesse fazer a sua oração nesse momento.